É interessante que com o passar do tempo, a gente vai recebendo progressivamente casais e situações que são mais desafiadoras. Situações de falhas de outros tratamentos, situações de respostas ovarianas ruins. Então eu vou querer falar um pouco agora com vocês sobre as más respondedoras. Como que eu entendo isso? Como que eu lido com essa situação? Quero trocar um pouco dessas figurinhas. Eu sou o Dr. João Dias, sou especialista em reprodução assistida, diretor da Clínica Originari e vamos falar sobre as más respondedoras. O conceito de má respondedora é um conceito que vai flutuando, vai mudando aí com o passar do tempo, mas hoje tem um conceito ainda muito aceito que chama-se conceito de Bolonha e que, resumidamente, a paciente má respondedora é aquela paciente que, depois de uma estimulação da ovulação, com altas doses de indutores de ovulação, acaba respondendo com menos do que 3 óvulos. Eu posso saber disso um pouquinho antes, porque ela fez exames de avaliação da reserva ovariana, que é o antimileriano, ou a contagem de folículos antrais, que contam para mim que isso tem chance maior de acontecer. Se a contagem de folículos antrais for menor do que 4, tem mais chance disso acontecer. Se o antimileriano for menor do que meio, tem mais chance disso acontecer. Mas esse é o contexto. É aquela paciente que, por alguma situação, quando eu estimular a ovulação dela, por mais que eu utilize doses altíssimas de indutores de ovulação, ela vai responder com nenhum, com 1, com 2, com 3 óvulos. O que a gente faz nessa situação? Primeira coisa é avaliar a idade da paciente. Porque eu sei que uma mulher de 30 anos, por exemplo, ela vai precisar de uma média de 5 ou 6 óvulos para ter uma chance efetiva de ter um embrião normal. E aquela mulher que tem 40 anos, ela vai precisar de uns 12, 13, 14 óvulos para ter uma chance efetiva de ter um embrião normal. Então a paciente má respondedora de 30 anos tem chances de chegar a esse bom embrião mais rapidamente do que a paciente má respondedora de 40 anos. Então, a baixa reserva ovariana, hoje em dia, não está linkada com a qualidade do óvulo. Quem determina a qualidade do óvulo é a idade. Quem determina a reserva ovariana são esses exames que a gente falou agora há pouco. Por que você tem baixa reserva ovariana? Existem alguns motivos. Cirurgias ovarianas prévias, endometriose, principalmente quando você tem cistos de endometriose, chamados de endometriomas ovarianos, e principalmente se você for operada por esses endometriomas. Então, muita atenção com cirurgias para endometriose ovariana, porque elas vão impactar negativamente na sua reserva de óvulos. Antecedentes de determinados tipos de tratamento, como por exemplo quimioterapia ou radioterapia. Esses tratamentos são tóxicos para os ovários e causam uma diminuição da reserva ovariana. Existem ainda fatores genéticos causadores de baixa reserva ovariana. Existem alterações do cariótipo, por exemplo, a síndrome de Turner, em que tem só um cromossomo X, a menina muito precocemente vai entrar em falência ovariana. Agora, se ela tiver um mosaico, o que quer dizer isso? Uma parte dos seus cromossomos tem 46 cromossomos XX e a outra parte, menor, tem só 45 cromossomos com um só X. Essa mulher vai entrar na menopausa mais precocemente e vai ter baixa reserva ovariana. Tem uma situação chamada síndrome do cromossomo X frágil. Tem uma alteraçãozinha lá do cromossomo X que também determinará uma diminuição mais precoce da reserva ovariana. Para você, mulher, é muito importante, se você tem um histórico familiar de baixa reserva ovariana, e como que você sabe disso? Se sua mãe entrou na menopausa, sua tia, sua prima entrou na menopausa antes dos 40 anos ou muito perto dessa idade, atenção, discuta com seu médico sobre sua reserva ovariana, porque isso é um fator de risco para você também ter baixa reserva ovariana. E qual é o problema então da reserva ovariana baixa? Isso vai impactar negativamente nos tratamentos de reprodução assistida, porque quanto mais óvulos, mais chances de sucesso eu tenho. E como que eu conduzo essa situação? Primeiro de tudo, eu vou entender como foram os tratamentos realizados para essa paciente no passado. Que tipo de droga? Que protocolos de indução da ovulação? Usou algum tipo de medicamento que a gente chama de recombinante, de derivados de medicamentos que a gente chama de urinários? Usou que tipo de bloqueio
para evitar que a ovulação precoce acontecesse? Você tomou pílula há muito tempo antes de fazer o tratamento? Então, são alguns dados importantes para eu entender quais foram as estratégias que foram utilizadas para você e que estratégias eu posso tentar utilizar para maximizar a sua resposta ovariana quando a gente for fazer o seu próximo tratamento. A gente sempre utilizou muito um pouco de testosterona para tentar melhorar um pouco o ambiente ovariano. Hoje tem estudos dizendo que isso parece não ser tão efetivo assim, que em algumas situações específicas pode mais atrapalhar do que ajudar, mas eu sempre vou olhar para isso e discutir isso com os pacientes. A grande sacada é a gente saber que existem momentos melhores do ovário para que ela receba a sua indução da ovulação. Eu sempre combino com os pacientes o seguinte: olha, eu vou fazer o seu tratamento da maneira mais rápida e objetiva possível, mas desde que eu esteja na melhor condição possível para começar. E como que eu avalio isso? Eu vejo como é que está a sua contagem de folículos antrais no momento que eu vou induzir sua ovulação. Então vamos dizer que você é uma paciente que teve outros estímulos com 4, 5 óvulos. E aí eu vou fazer um ultrassom para você naquele dia que eu estava pensando em começar e você só tinha 2 folículos antrais. Eu provavelmente vou dizer para você: não está na hora de começar. Vamos fazer uma estratégia aqui para a gente esperar um pouquinho mais. Vamos te ver novamente depois da ovulação. Vamos te ver novamente, eventualmente, depois de uma nova menstruação, para saber qual é o melhor momento para a gente começar o seu estímulo. Ou o contrário, você teve um estímulo que teve só 2 óvulos no passado e você chega aqui no primeiro dia da sua primeira consulta e eu vejo lá 6, 7 folículos antrais. Eu vou falar, por uma situação do destino, uma coincidência, você está numa condição muito legal aqui. Vamos tentar aproveitar esse momento e induzir sua ovulação? E aí vem um outro conceito interessante. Nem sempre eu preciso esperar você menstruar para começar a sua indução da ovulação. Eu posso induzir sua ovulação em diferentes fases do ciclo. Então, às vezes, uma das estratégias que eu uso é aguardar você ovular, fazer uma contagem de folículos antrais pós-ovulação e, eventualmente, começar um estímulo que a gente chama de ovulação em fase lútea. Fase lútea é a fase pós-ovulação. E como eu sei que eu posso fazer estímulos em fase menstrual ou em fase lútea, a outra estratégia que a gente usa com certa frequência é a dupla estimulação ou DUSTIM. Então, para abreviar o tempo para obter-se mais óvulos, se você tiver uma boa contagem de folículos antrais assim que menstruou, tirei seus óvulos e continua com uma boa contagem de folículos antrais depois da retirada dos óvulos, eu vou te propor uma segunda estimulação. E falando um pouco do DUSTIM, então o DUSTIM não é uma promessa que a segunda estimulação vai ser melhor. Ela vai ser melhor se você tiver uma melhor contagem de folículos antrais, tá? E eu nem sempre preciso repetir o mesmo protocolo de estimulação da fase 1 com fase 2. Dependendo da condição, a gente joga com medicações diferentes, com doses um pouquinho diferentes, para tentar otimizar a sua resposta ovariana. Então não tem a obrigatoriedade de fazer o DUSTIM, você só vai fazer se você tiver numa boa condição de contagem de folículos antrais. Não tem a obrigatoriedade de mudar o protocolo de indução, assim como não tem a obrigatoriedade de mantê-lo. A gente vai tomar uma decisão individualizada, entendendo como foi seu histórico, entendendo como você respondeu numa primeira fase e como que você está para responder na segunda fase. Outras estratégias. O hormônio do crescimento é uma droga frequentemente estudada e que a gente vai discutir a utilização em protocolos específicos para más respondedoras. Adoraria que essa situação fosse uma situação que mudasse drasticamente a sua resposta, mas em algumas situações específicas a gente vai discutir sobre isso. Baixa reserva ou baixa resposta ovariana. A grande sacada é eu entender o que aconteceu contigo. A segunda grande sacada é eu entender o melhor momento para eu tratar você. A terceira grande sacada é eu escolher certas estratégias individualizadas para tentar otimizar a sua resposta. A grande mensagem é saber que a situação é difícil, é você estar consciente que esse caminho que a gente está seguindo juntos está cheio de pedregulho ali. Eu falo que é um caminho árduo, mas se a gente conhece o nosso cenário, se a gente conhece a capacidade do nosso ovário, eu do meu lado, se eu consigo utilizar as melhores ferramentas para estar do teu lado nessa jornada,
mesmo em situações muito extremas, eu acho que vale a pena a gente estar juntos, seguindo num caminho maior, que é de obter a maior quantidade possível de óvulos e a sua gravidez. É muito frequente a gente, nessas situações de baixa reserva ovariana, já falar sobre a doação de óvulos, e eu sou um cara que acha o tratamento de doação de óvulos fabuloso. Mas é muito frequente os pacientes falarem assim: João, eu não estou pronto para isso. Eu não esgotei as minhas possibilidades. O que mais que a gente pode fazer? Eu me lembro de uma aula com um professor em Nova York, que ele falou que a pior coisa que eu posso fazer, e eu acredito piamente nisso, a pior coisa que eu posso fazer para uma paciente numa situação difícil dessa, de baixa reserva ovariana, é não dar as mãos e não acompanhá-la nesse trajeto. Então, se a gente sabe das dificuldades juntos, e a gente vai saber, eu vou ser sempre muito claro com você quanto a isso, a gente vai seguir esse caminho juntos para tentar chegar lá no melhor resultado. Espero que essa informação tenha sido interessante, compartilhe e deixe suas perguntas aqui. Um abraço.